Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo quero-vos falar um bocadinho sobre... Caramba, aquele catarro, aquele muco que temos na garganta que parece que não desaparece. Existem várias causas associadas para isso. Nós podemos ter, por exemplo, um corrimento do nariz que corre para a garganta, que pode criar isso, alergias. Podemos ter um vírus associado a uma sinusite ou um fungo, por exemplo, mas outra das causas que é muito comum é refluxo do estômago para o esófago e para a zona da laringe. Se nós temos ácido que vai para a zona da laringe, para as nossas cordas vocais, ou seja, temos um ácido que está numa zona em que não devia estar. O que é que isso faz? Faz com que o próprio corpo crie muco para proteger aquele tecido, catarro, para proteger aquele tecido, para que não seja danificado. E muitas das vezes isso acontece por causa da questão do refluxo do esófago. O problema qual é que é? É que muitas vezes o tratamento do catarro ou do muco é feito consoante os sintomas. Aliás, a classificação do tratamento deste catarro é consoante sintomas. É difícil tratar um problema em que nós não sabemos qual é o problema ao certo. Nós temos que ver isto como se fôssemos engenheiros, ou seja, temos que ver uma causa e efeito. Se nós percebermos qual é a causa, qual é o problema, é muito fácil o tratamento, mas temos de saber bem qual é o problema. E muitas das vezes, atrás deste catarro, há mais uma situação de pouco ácido no estômago do que propriamente excesso. Eu sei que isto parece um bocadinho confuso, mas vou-vos explicar neste vídeo porquê. Se nós tivermos uma situação de catarro por fluxo do estômago, a primeira coisa que vamos pensar é: temos excesso de ácido, vamos tratar com um protetor gástrico. O problema qual é que é? Quando nós tratamos o refluxo com um protetor gástrico, nós tomamos o protetor em jejum e vai-nos interromper a produção de ácido todo o dia, incluindo as refeições. Nós precisamos de ácido para várias questões, para fazer a digestão de proteínas, para questões de imunidade. Aquele ácido, por exemplo, no estômago faz com que certa bicharada, bactérias, fungos não passem para o aparelho digestivo, não vai sobrecarregar tanto o resto do aparelho digestivo, vai nos permitir absorver certos minerais, certas vitaminas, entre muitas outras funções. O refluxo muitas vezes acontece porquê? O nosso estômago tem duas válvulas, uma em baixo e uma em cima, como se fosse tipo uma torneira. Se o nosso corpo está a mastigar e entende, estamos a fazer a digestão, temos comida no estômago, essas válvulas, qual é a tendência? Elas fecham. Elas, sem estímulo digestivo, elas estão sempre abertas. Quando nós bebemos, por exemplo, água, aquela água fica muito pouco tempo no estômago. Porquê? Porque as válvulas, como estão abertas, aquela água flui diretamente para o intestino. Agora, quando nós estamos a fazer a digestão, é suposto estas válvulas fecharem. E aquele ácido que está contido no estômago, fica contido no estômago e não passa para o esófago ou para a laringe. Muitas vezes o problema qual é que é? O pouco ácido que temos no estômago, se as válvulas estiverem abertas, esse pequeno refluxo que vai acontecer vai nos criar desconforto, apesar de ser pouco ácido. Portanto, nós originalmente vamos pensar, temos muito ácido no estômago porque temos refluxo, quando na realidade temos pouco ácido no estômago. E quando nós usamos um protetor gástrico, porquê é que nós temos um alívio sintomático? Porque vai desaparecer todo o ácido no estômago, as válvulas continuam abertas ao pequeno almoço, almoço, jantar, independentemente de quando seja, mas porque não há ácido suficiente, nós não vamos sentir refluxo. Mas na realidade, estamos a piorar esta situação a longo prazo. E a pensar que, se nós perdermos este ácido todo, percebemos as consequências. Fora dos efeitos secundários que, por exemplo, podemos ter de um protetor gástrico. Obstipação, gases, questões cardiovasculares, como, por exemplo, maior risco de infarto, maior risco de demência. Portanto, existem várias questões que podem vir disto, do mau tratamento. Nós não queremos ter mais problemas do que originalmente tínhamos. Portanto, como é que nós tratamos esta situação de catarro que é provocado por refluxo? Acidificando o estômago, exceto nas situações em que, por exemplo, há uma úlcera, há um histórico de autoimunidade gástrica, como, por exemplo, existe um síndrome de Zollinger-Ellison, em que há autoimunidade, mas isso já é outra história. São casos extremamente raros. Grande parte das vezes é uma falta de ácido no estômago. Portanto, temos que acidificar o estômago, principalmente antes das refeições. Principalmente refeições que necessitem de proteína.
Porque o ácido é necessário, é mais para digerir a carne, o peixe, principalmente. Portanto, o main enzyme, por exemplo, da MJS-MED, que é cloridrato de betaína, vai permitir acidificar o estômago antes do almoço, antes do jantar, por exemplo, e faz com que estas válvulas tendam a fechar. Agora, fora de, por exemplo, usarmos o cloridrato de betaína, por exemplo, não em situações de úlcera, uma situação de uma úlcera em que a pessoa toma cloridrato de betaína, a pessoa até necessita daquela acidez, mas como tem a úlcera, porque deixou as coisas andarem muito tempo, tem que ter outras coisas associadas, seja, por exemplo, uma glutamina, uma carnosina de zinco, por exemplo, consoante a pessoa. Mas, por exemplo, outra das questões que é importante, se nós tivermos uma inflamação digestiva, se nós estivermos sempre a fazer refeições, nós não vamos conseguir permitir desinflamar o aparelho digestivo e recuperar a função. Portanto, o jejum intermitente não tem que ser uma coisa prolongada, mas nem que fosse só 3 refeições por dia, ajuda a não estar sempre a estimular o aparelho digestivo e a recuperar esta função toda. Por exemplo, vegetarianos ou pessoas que fazem uma alimentação mais vegan têm mais refluxo e muitas vezes essas situações, porquê? Porque não a fazem corretamente. Existe uma forma correta de fazer o vegan ou o vegetarianismo e muitas vezes quando nós substituímos a proteína animal com bases de cereais mais inflamatórios, ricos em ômega 6, só vamos estar a piorar esta situação. Porquê? Porque os cereais, de forma geral, que incluem, por exemplo, o glúten, faz com que destruam e inflamem muito o aparelho digestivo. E muitas das alergias alimentares ou intolerâncias alimentares vêm de um estômago muito enfraquecido. Porquê? Porque em conjunto com uma alimentação rica em cereais, que é o que grande parte das pessoas fazem, é impossível recuperar uma função digestiva. Portanto, sem dúvida que era isso que eu fazia. Tinha atenção a essa questão do vegetarianismo ou vegan, consoante os substitutos, alterar essa parte alimentar, fazer o cloridrato de betaína, e iam ver que essa questão do catarro diminuindo o refluxo começaria a desaparecer. Agora, se gostaram deste vídeo e conseguiram tirar conteúdo, o próximo vídeo que eu acho que deveriam ver é sobre hipocloridria, que é a baixa de ácido no estômago. Se ainda não viram esse vídeo, eu vou colocar aqui na janela para vocês verem. Vejam lá.